Dia 1, depois de mais uma vez receber um não. Às vezes eu esqueço de olhar pra aqui, pra vocês, e eu fico olhando pra mim mesmo. Narcisismo. É isso, estou tomando meu cafezinho, lutando comigo mesmo pra ir à academia, porque boa parte de mim não quer ir. Aí é isso. Vamos ver no que dá. E aí eu voltei pra falar um pouco sobre esse não, né? Tipo, eu sou uma pessoa espiritualizada. Às vezes eu me pergunto por quê e pra quê, né? Mas o que eu vejo por aí, né? Das pessoas que eu curto, das coisas que eu leio, é que o não é uma oportunidade de você crescer, de você saber o que você errou, do que não deu certo, por que não deu certo. Mas isso é com o tempo, tá? Porque agora eu só sinto raiva. E raiva de mim mesmo, não é do processo, não é das pessoas, mas é raiva de mim mesmo. Eu fico tentando. A voz falha às vezes, mas eu fico tentando entender onde foi que eu errei. E em que momento eu falhei, assim. Porque era uma vaga que eu queria bastante. Era uma coisa que ia mudar um pouco a minha realidade. Dar um up, assim, né? De mudança que eu tô querendo, tô buscando. E aí não deu, não foi dessa vez, né? Só lembro aquele meme da Thelminha, né? Às vezes acontece, às vezes a gente não acontece como a gente queria, mas é isso mesmo, né? O que resta é a gente aprender com o não depois que a raiva passar, porque agora queria dar soco em mim mesmo. Ah, pronto. Nesse muro aqui, ó, do lado. Eu namorava a casa, eu namorava esse pátio. A gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. Porque Deus e o Orixá dá, né? Mesmo assim, e olha que eu nem desejei, eu nem pedi. Mas assim, dentro do coração, uma sintonia, né? Então, decidi não ir pra academia. Falhei, né? Mas assim, vou me dar essa colher de chá hoje. Apesar de que eu tô me dando muita colher de chá. Eu hoje não tá tão bem, não. Mas, enfim, né? Voltei aqui porque... Pensando um pouco sobre mim. Hoje eu tô um pouco, né? Pensando um pouquinho sobre mim. Eu sou uma pessoa muito inocente, ó. Eu tenho 28 anos, tá? Mas ainda assim eu me considero uma pessoa inocente em alguns sentidos da vida. Sobre experiências mesmo. E... Obviamente, né? Muitos de nós têm experiências desde cedo e começa a conhecer a vida e ganhar experiência e saber, nessa experiência aqui eu vou me comportar desse jeito, nessa outra experiência eu me comporto desse jeito, eu conheço alguma coisa em relação a isso aqui, então eu vou por esse caminho e por outro. E isso nos dá experiência, né? A gente vai vivendo. E a minha experiência, comparando às outras pessoas que, sei lá, que têm a mesma idade que eu, ela não ainda falta, sabe? E aí eu fico pensando, né? Será que é uma falta? Então, será que é uma regra geral, universal, que todas as pessoas em determinada idade precisam ter a mesma experiência e as que têm estão dentro do conforme e as que não têm estão fora do conforme? Eu tento achar que não, mas o fato de você se comparar, né, com as pessoas com a mesma idade e tal, e ver que você não tem tanta experiência. E eu falo isso, por exemplo, uma experiência de entrevistas de emprego. Muita gente já tem uma experiência, já passou por algumas entrevistas, já tem certa experiência do que como funciona ou não. E aí eu não tenho tanta experiência assim. E aí você me pergunta, então você não foi chamado para muitas entrevistas? Não, não fui chamado para muitas entrevistas. Mas não foi porque eu não tentei, eu não estava no mercado de trabalho, passei um tempo fora. Não. Foi outro rolê, fiz outros rolês e tal. Mas assim, de competir em uma entrevista de emprego, em saber que eu estou sendo avaliado, tudo meu está sendo analisado ali naquele espaço de tempo, que é bem curto, inclusive, para as pessoas diagnosticarem você. Mas é isso.
falta-me experiência. Isso é uma coisa ruim ou não? Eu tô atrasado ou não? Hoje eu me sinto atrasado. Essa é a sensação que fica. Voltei. Agora de banho tomado, tá? Cabelo lavado, barba feita. Não gosto da minha barba muito pequena, mas precisava. Pois é, assim, né? Não podemos parar de nos cuidar, mesmo em dias não tão tranquilos assim. E não muito legais. E aí eu tomando banho, só me veio uma coisa. Veja e não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. E a vida é isso, né? Vamos tentando outra vez. Eu novamente olhando para mim mesmo ao invés de olhar para vocês. Eu tenho uma mania muito grande de algumas letras das músicas eu começar a declamar como poesias. Principalmente letras de rap. Faz mais sentido, mas não só, tá? Tem várias letras aí de artistas brasileiros que eu adoro e eu começo a declamar como poesia. Tipo essa. Eu sinto o efeito do afeto. Mudei meu conceito sobre o que está correto. Alguns querem bens, outros dividem teto, querem viajar de leito enquanto eu quero estar perto. Só me observa, não me vejo objeto que possa ser usado assim, então eu me entrego. Pior que o meu jeito é um pouco diverso. Eu fico iluminado assim, nem me enxergo. Com você perto de mim, não tem papo. Eu quero a vida inteira assim, não nego. Basta te encontrar, eu, você, o universo, para manter nosso clima assim tão direto. Seu perfume é um sou, essência de afeto. É tão louco, o contato é tão pouco, mas inspira escrever verso. Quando você parte, leva junto a minha paz. Machuca o coração pensar que a gente pode não se ver mais, não se ter mais. Me diz como faz para te ter mais. Deitado na minha cama, acende um green, dá um beijo em mim. Você fica bonitinho assim, sem pose, sem medinho. Vem comigo, pretinho, não para de me... Não para de olhar assim. Esqueci a letra. Eu acho que eu tenho algum probleminha aí de TDAH, porque às vezes eu esqueço muitas coisas assim. Aí você me pergunta, poxa, você tá sem camisa? É, gente, eu moro no Nordeste. E eu tô em casa, né? Tô tranquilo. Não vou usar uma camisa dentro de casa, então. E aí agora, nessa manhã, eu vou falar sobre 2 livros que eu estou lendo há um tempo já. Ego e Arquétipo, de Edward Edinger. Provavelmente eu errei esse nome aqui. Tá. Ele reúne conceitos psicológicos fundamentais da psicologia analítica de Jung. A psicologia analítica eu gosto bastante, inclusive. É muito boa. Eu me vejo bastante na psicologia analítica. E é como forma de estudo mesmo, como levar a minha vida e tudo isso. E eu, como sou tarólogo, eu também costumo unir, né, no tarô um pouco da psicologia analítica e terapêutica também. Então isso é legal, eu gosto bastante. E, em suma, esse livro fala sobre o ego, sobre o si mesmo, né, que, segundo a psicologia analítica, está presente em nós mesmos. Eu sempre esqueço de olhar para vocês. E essa relação entre o ego e o si mesmo, né? E o si mesmo, ele poderia ser reconhecido também, sabe quando, né? Em algumas religiões ou alguns estudos mais voltados ao espiritual, diz que Deus está dentro de nós. Pronto, a psicologia analítica, ela vê esse Deus que está dentro de nós como o si mesmo, que é como se fosse uma mente maior, uma consciência maior do que nós, que somos o ego, né? Que é a parte consciente da nossa mente. E o si mesmo é a união da parte inconsciente com a parte consciente. Então, ele é a totalidade de tudo. E aí o ego, que é a parte consciente apenas, tem essa relação, né? E tem conceitos como inflação do ego, conceitos como alienação do ego também. Tudo isso é muito interessante aqui. Talvez eu fale mais futuramente sobre. O segundo é um livro de lições de um estoico. Ai, eu tô barrando aqui o negócio.
Lições de um Estoico. É um livro de autoajuda? Pode ser compreendido. Eu tenho um pouco de preconceito? Tenho um pouco. Mas, assim, eu lendo o livro, eu acho bastante interessante, assim, sabe? Tem conceitos que eu gosto, que eu já tinha ouvido falar. Me ajuda. Pelo menos, né, durante as pausas do trabalho, eu li um pouquinho ele. Ele me acompanha no trabalho, inclusive, né, nas pausas que eu tenho. Enquanto o outro é nas horas livres que eu tenho, que eu, inclusive, vou começar a lê-lo. E aí eu marquei uma coisa muito interessante, que eu quero ler aqui para vocês. Você deve ser alegre e jovem acima de tudo. Pois, se você é jovem, qualquer vida que usar se tornará você. E, se você está feliz, o que quer que esteja vivo, você mesmo se tornará aquilo. E é interessante, né? A gente ser jovem e feliz e alegre acima de tudo, porque independentemente do caminho que estamos seguindo, se nós somos jovens, vamos conseguir aprender com aquilo, independente de qualquer caminho que estejamos trilhando, das situações que estejamos, né? E acho que jovem também remete uma questão da inocência, né? De você viver a primeira vez tudo, porque literalmente estamos vivendo a primeira vez sempre, todos os dias, né? Todos os dias é uma única vez que estamos vivendo, cada experiência é a primeira e única experiência que estamos vivendo, mesmo que o fulano tenha vivido uma experiência positiva. Olha o verso fechando de momentos atrás eu questionando sobre estar atrasado ou não. E ser alegre é como ele fala, né? Se você for alegre e tentar ser alegre, você vai estar vivendo o que você precisa viver, né? Como ele fala aqui. Se você está feliz, o que quer que esteja vivo, você mesmo se tornará aquilo. Né? Se você está contente e feliz com aquilo, você mesmo se tornará aquilo que você está vivendo, né? Ai, acho que deu por hoje. Será? Não, eu vou gravar algumas coisinhas mais, sim. Não sei também. Tava conversando com algumas amigas que eu amo muito. E pra você ver, né, como é importante a gente dividir as coisas. Mesmo que a gente ache de primeira que não vale tanto a pena. Mas vale sim, sempre vale a pena. Uma delas me fez lembrar que uma coisa que aconteceu antes da entrevista, né, na manhã da entrevista. E não na manhã, literalmente, da entrevista, mas um dia antes. Coisas que aconteceram, que não vem ao caso, mas que me afetam e me afetaram, assim, profundamente. E tocaram em assuntos, né, que eu lido bastante, sabe? E parece que é um teste, né? E aí, meio que eu reconheço que eu já cheguei na entrevista não 100% com a mente limpa. E talvez isso tenha influenciado, né? Algumas coisas e alguns resultados, provavelmente. Mas com a minha outra amiga, ela me deu um fecho, praticamente. Porque eu não fui pra academia, não fui pra natação também, porque eu faço natação. E ela deu um fecho, né? Tipo, falou, ó, não é porque você não conseguiu alguma coisa que as suas expectativas não foram, né, alcançadas, que você vai deixar de fazer as coisas que te fazem bem, né? E essa sensação de que não há mudança é apenas uma falsa sensação, né? Porque ela me fez uma comparação, né? Do Lucas do ano passado, 2025, para o Lucas desse ano. E de fato, eu iniciei muitas coisas esse ano, desde o finalzinho do ano passado para esse ano, assim. E eu sei que eu não vou deixar me derrubar, tá? Eu sei que eu não vou entrar num limbo, que eu não vou fazer nada só por conta de uma coisa negativa. Eu sei que eu já ouvi alguns nãos na vida, tanto é que eu falei, né, desde sempre, é mais um não que eu recebo. E é isso, eu tô aprendendo com esse não. Tava com mais raiva no mais cedo, principalmente no dia ontem, né, que foi quando eu recebi esse não. Não só esse, mas alguns nãos também. Mas já tá passando já, então eu faltei, tudo bem, eu deixei de fazer uma coisa que eu gosto muito,
que ajuda meu corpo, mas que amanhã eu não vou ficar na inércia novamente, sabe? Mas é sempre bom estar acompanhado de pessoas que estão aptas a te ouvir, querem te ouvir e estão com você independente de qualquer coisa. Bons amigos, manter essas relações pertinho é um tesouro que deve ser nutrido, que deve ser cuidado para sempre. E é aquilo, né? É uma frase que eu guardo comigo, que foi essa mesma amiga que me mandou em um post específico. Um dia, tudo bem. 2 dias, inaceitável.